Então, gente, no programa de hoje estamos falando sobre o diálogo entre religiões diferentes. Se tem algo a dizer, os nossos contatos estão aí, 32090021. Os da internet estão aí. Avisar só para o facebook.com/Brasil das Gerais. Se você não é nosso amigo nem nossa amiga, entra lá, vamos fazer amizade, é tão bom. Entra lá, curte a nossa página, entra no sorteio, tá bom? Agora, hoje é segunda-feira, gente, é dia da coluna Qualidade de Vida. Você vai ver agora um exercício de yoga muito simples, tá? Para alongar as costas. Veja só. Essa sequência é um combinado de 3 posturas que vai promover um aumento da irrigação sanguínea na região das costas, aumentando, restaurando a sua flexibilidade e promovendo um alongamento intenso da coluna vertebral. Leva os glúteos em direção aos calcanhares. Você tem a opção de deixar os braços para frente, alongando a região das suas costelas, ou os braços para trás, relaxando os seus ombros. Tá vendo? Simples demais, você pode fazer na sua casa, né? Olha só, voltando agora para o nosso assunto, né? Diálogo interreligioso entre as religiões, você vai ver agora o depoimento da psicóloga Miriam Martinez. Ela faz parte desse grupo, desses 4 aqui da UFMG, só que ela é de Ribeirão Preto, é psicóloga também e uma das participantes, como eu falei, do grupo Diálogo Interreligioso. Como ela está em Ribeirão Preto, ela deixou o depoimento para nós, olha só. Institucionalmente, o diálogo também está acontecendo fora da academia. Eu acho que na vida de todas as pessoas tem esse diálogo, porque na minha vida, enquanto judia, num bairro em São Paulo, a gente convive, por exemplo, com árabes, com pessoas de outras, os muçulmanos, por exemplo, e a convivência é pacífica. Então, é um exemplo que acho que pode ser dado para outros locais do mundo. E, institucionalmente, a Igreja Católica com as sinagogas de Israel, elas têm um diálogo formal. Mesmo a Igreja com outras denominações cristãs, eu acho que buscam um diálogo. Então, eu acho que cada vez mais as instituições também percebem a importância de se dialogar. As pessoas percebem, as religiões percebem. Então, é uma coisa que está se concretizando cada vez mais. Eu acho que é um caminho que não tem volta, né? Que as pessoas vão se enxergar no final que todos são irmãos, né? Pois é, somos irmãos mesmo, mas olha só, a Elaine Rocha, ela fala o seguinte, essa harmonia não é tão fácil assim não, porque algumas religiões, né, são muito radicais, eu tenho provas disso na minha família mesmo. Espírita versus testemunha de Jeová. O que você fala disso, professor? Porque realmente tem algumas, aliás, tem religiões que têm uma maior dificuldade de ter um diálogo com as outras ou não? Porque sabe o que eu fico sentindo? Por exemplo, que budismo, eu acho que as pessoas têm uma certa simpatia. É legal, né? Catolicismo com o católico, com o espírita, também não vejo tanto. A gente vê assim que, eu não sei, o pessoal fala assim, todo católico tem um pouquinho de espírita, né? Quando precisa, vai lá, né? O evangélico realmente tem um pouco, eu acho que tem essa maior dificuldade, né? Mas enfim, ela está falando aqui, espírita com testemunha de Jeová deve ser difícil mesmo, né? Tem algumas religiões que têm uma posição mais defensiva, vamos dizer assim, né? Tem uma cultura de necessidade de reafirmar de maneira esquemática alguns elementos. Mas isso é apenas um contexto, né? Na verdade, essa necessidade é uma necessidade de espaço que a pessoa tem na sociedade, é uma necessidade de que ela seja respeitada na sua experiência religiosa. E no embate real, se a gente ficar no âmbito formal, a gente não conversa. Mas se a gente identificar a necessidade que essas pessoas têm de serem respeitadas, de poderem ter sua posição, aí a gente começa a se entender, né? Quer dizer, se a gente fica só no âmbito da formalidade, aí os encontros são muitas vezes inconciliáveis. Ou a gente encontra pontos de contato que depois nem interessam muito, né? Mas se a gente entende a busca que as diversas religiões têm, aí a gente pode começar a respeitar esta busca, aí a gente pode incluir diferenças
e admirar buscas muito diferentes da nossa, né? Justamente, você quer comentar, Quero né? sim. Eu concordo com o Miguel que o primeiro ponto que a gente ressalta é que todos nós somos humanos. Antes de ser evangélico, espírita, católico, existe uma humanidade comum que está buscando a Deus. Gente, o Brasil, né, o que tem de religião nesse país, né? Claro. O sincretismo religioso. A gente pode ver, por exemplo, a minha amizade com o Yuri. Yuri é espírita, a gente é amigo há 10 anos, ele foi padrinho do meu casamento. Né? A gente tem identidades de crença muito claras naquilo que a gente crê. Eu brinco com o Yuri que o que ele crê começa com E e a minha começa com E também, e o que a gente tem em comum é isso. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ser amigo. Né? E a minha amizade tem uma razão teológica, como o evangélico. Né? Se Deus é amor, na maneira como criou o mundo, se Pai, Filho e Espírito Santo fluíram de uma maneira tão verdadeira o amor que eles têm em si mesmo e criaram o mundo a partir dessa comunhão, então quem está na amizade está em Deus nesse sentido. Então a maneira como eu trato o Yuri é uma razão teológica, na maneira como eu vejo quem Cristo, quem Deus é e quem o Espírito Santo é. Que coisa bonita, gente, você está falando. Agora, você também, Yuri, o seu contato com o Miguel, quer dizer, hoje vocês são super amigos, mas quer dizer, ele é católico, você é espírita, foi justamente, você falou, né, que ele tem mais fé agora como espírita que quando era católico, né? E você foi buscar a ajuda dele, né? Claro, foi porque quando eu entrei na universidade, a gente já tinha uma vivência religiosa muito forte. E pela minha história, eu tive uma série de dificuldades com a questão católica, lia muito pela via dogmática, dos rituais vazios de significado. Para mim era muito estranho, soava muito estranho. E já na experiência da universidade já começou a se abrir, porque conhecendo o Davi, para mim já foi uma provocação, porque dentro tem um preconceito, né, mútuo que existe em termos de religiões, mas quando se joga o relacionamento real, você vê que tem proximidades que estão para além da questão religiosa. E isso começou a me aproximar. E aí a gente acabou conhecendo o Miguel numa matéria chamada Psicologia e Senso Religioso, e ele deu pra gente um texto de um padre católico. E quando eu li, eu brinco que eu ficava brigando com o texto, porque ao mesmo tempo que eu não concordava com algumas afirmações que ele fazia, eu via alguma coisa ali que era muito verdadeira que ele estava falando, né? Tinha uma verdade que ele anunciava que para mim era muito verdadeira, só que eu vivia esse conflito, mas ele é católico, como assim ele está me falando uma verdade tão radical? E quando eu pude, no relacionamento com o Miguel, me dar conta que essa verdade pode ser vivida de modos e tradições diferentes, eu comecei a me dar conta no relacionamento com ele, a partir do Jussani, que, conhecendo a proposta, eu comecei a entender a raiz do que é o espiritismo. Então eu brinco que o Jussani, sendo católico, me ajudou a ser mais espírita. E eu sendo mais espírita, eu consegui entender ainda mais a experiência católica autêntica, né? A gente faz pesquisa em Morro Vermelho, que é uma comunidade tradicional, que é basicamente católica. E para mim, eu fico maravilhado com a experiência lá, de uma fé que é surpreendente. Eu admiro bastante uma fé católica, né? E isso é diferente da minha, né? Tem certas crenças que são diferentes. Mas quando você fica diante da autenticidade da experiência humana, você fala, não, né? Igual o Davi. Que bacana, né? Eu dou graças a Deus que ele é evangélico, né? Que tem uma contribuição que ele tem a dar, que é muito própria dele, e me faz querer estar mais perto. E no casamento dele, para mim, foi uma surpresa enorme, né? Ter sido chamado como padrinho e poder compartilhar a vida com ele, né? Eu acho que o que a gente faz, no fim, é compartilhar a vida. Nossa, né? Miguel, pensando, meu Deus, esse grupo, ele devia... Porque são quantas pessoas nesse grupo? Ué, acho que estão uns 10. Pois é, e não tem de todas as religiões, não, né? Não, então essas que a gente tem ali. Mas se aparecer também, grupo. exato, Não, né? na verdade a gente está torcendo que apareça um ateu que tenha a mesma liberdade que a gente para poder discutir com clareza, um muçulmano que tenha a mesma mas liberdade. aqui tem hinduísta. Porque é o seguinte, nós temos até agora um depoimento do engenheiro, ele não é psicólogo, né? É Renato Rocha Souza, que ele é hinduísta, ele faz parte também do grupo que criou o Diálogo Interreligião, ele é do Rio de Janeiro, olha só a mensagem dele. Você percebe que as buscas são sinceras e que são caminhos válidos e que são igualmente
de qualidade, como uma busca para esse sentido, para essa percepção, para essa vivência do luminoso, isso traz uma diminuição de preconceitos, uma percepção de que faz parte da natureza humana esse gatilho para a transcendência, essa busca de alguma coisa que transcende ao nosso cotidiano. Gente, isso é muito legal e a gente está vendo assim que esse grupo funciona na UFMG, né? Quer dizer, vocês já tiveram um encontro primeiro, quer dizer, foi o 0, mas que não tinha participação de público. A gente viu no primeiro bloco a imagem, estava cheio de gente ali participando e até desmistifica essa coisa de falar universidade laica. A gente está falando, universidade laica não existir religião ali, ser contra a religião. Não é bem assim. Exato, a gente acaba confundindo a universidade laica com a universidade antirreligiosa. Né? Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Acho que o importante da universidade laica é garantir que todos os setores da sociedade estejam contempladas lá, né? Quando a gente faz questão, através de regimes de cota, por exemplo, que diversos setores da sociedade estejam presentes na vida da universidade, a mesma coisa. O caráter laico precisa garantir que todos os setores da sociedade estejam representados ali na vida da pesquisa, do debate, das diversas posições que vêm de diversos setores da sociedade. A universidade laica deveria garantir também que os diversos setores religiosos que fazem parte da nossa sociedade estejam presentes e representados. E respeitadas, né? Respeitadas. Olha só, o Marco Aurélio, do Recanto da Pampulha, falou assim, olha, eu não tenho nenhum preconceito com nenhuma religião, respeito todas, sou católico e gosto que respeito minha religião, cada um na sua. É isso mesmo. Agora, primeiro, como é que você conheceu o Miguel? Quer dizer, como é que foi assim esse contato de vocês, né? Essa convivência tão boa, você sendo budista e ele católico. Na verdade, eu conheci o Miguel num encontro. Na verdade, não. Eu fiz um trabalho no estágio de psicologia, um estágio muito difícil, que foi num abrigo de crianças e adolescentes. Eu usei o livro de referência bibliográfica do Miguel, que era um livro sobre plantão, e era muito bacana porque o plantão psicológico não precisa agendar. Então, dentro de um espaço como aquele, com meninas de rua, tudo, ele funcionava muito. E eu queria muito ter um contato com o Miguel era de Minas e tal. E eu não consegui esse contato, mas o estágio foi extraordinário. Aí, depois de um ano, eu fui para uma jornada da psicologia em Americana. E a pessoa que me deu carona falou, olha, eu preciso levar também um palestrante. Você se importa? Eu falei, quem é o palestrante? Aí ele falou, Miguel Mafuti. Eu falei, vou contar minha experiência para ele. Foi muito bacana, que eu tinha feito até plantão psicológico no meio de uma rebelião, que era uma coisa que eu não imaginava que podia ser feita, né? E foi assim, daí em diante... A convivência... A convivência aconteceu, assim... é cotidiana, né? Olha só... Acho que um ponto importante é que muitas vezes a ideia de que cada um na sua nega muitas vezes aquilo que a gente crê como resposta, né? E o fato de que o Miguel e todos nós aqui temos a nossa identidade cada um na sua, clara. Quer dizer, fica lá você, não vem. O que vocês estão propondo né? Eu até perdi o nome do telespectador aqui. Vocês estão propondo essa convivência respeitosa e rica, né, gente? Porque um pode ajudar o outro, contribuir. E não a negação daquilo que nós cremos, né? O Yuri vai pensar Deus de uma maneira, né? A gente estava conversando isso no sábado, né? A divindade de Jesus, né? Que é 100% homem, 100% Deus, para nós é central. Que o mesmo que é o Salvador do mundo é também o Criador do universo. Mas isso não quer dizer que se a maneira como nós vemos Deus é diferente, isso não anula a nossa amizade. Na verdade, a maneira como eu olho com graça para o Yuri, ele olha com graça para mim. Isso é um testemunho daquilo que nós cremos, daquilo que eu creio. Né? Que se Deus, se Cristo me chama para ser amigo dele, então ele também, de alguma forma, o Deus eterno me chama para ser amigo dele, como é que eu não vou ser amigo do Yuri? Claro, eu concordo plenamente com você. Inclusive, olha que bonitinho o Rafael Faria, ele falou assim, olha, lembrei, Roberta, dessa frase, aquele que tem a mente ampla vê a verdade em diferentes religiões, o que tem a mente estreita vê apenas as diferenças. Confúcio.
Gente, já pensando assim, já fechando o programa, como é que vocês veem essa questão da intolerância, das perseguições, né, por conta de religião, professor Miguel? Ué, isso não está longe da gente, não, né? Não está, justamente. Por isso mesmo. Quer dizer, o que vocês falam disso para as pessoas que estão nos assistindo refletirem depois? O que a gente vê também no âmbito da universidade é que posições dogmáticas estão muito presentes e um politicamente correto muito estabelecido, que está já estabelecido o que é que se deve fazer, o que se deve falar, como devemos nos tratar, está tudo muito estabelecido. E isso é muito contra a liberdade em todos os sentidos. É um achatamento da experiência, não só religiosa, como da experiência humana, né? Então, acho que quando a gente experimenta uma liberdade de ser o que é, a gente também ganha energia para enfrentar esses embates com um pouco mais de firmeza e colocar alguns elementos novos dentro desse embate, né? Que tipo de elementos? Por exemplo, o que o Yuri dizia agora há pouco, que a gente se encontrou sendo católico e espírita com uma provocação um para o outro. Isso resultou não só num debate religioso, resultou numa disponibilidade da gente trabalhar junto em todos os temas, em tantos temas da psicologia, e organizar tantos eventos que também não têm a ver com experiência religiosa, em que a gente coloca a necessidade de uma abertura da experiência humana necessária em todos os níveis, né? Então, isso é uma provocação que a gente está sustentando, que a abertura ela é fundamental e a gente pode ser crítico com isso, né? Com certeza. Então, eu acho que se a gente valorizar de verdade encontros significativos entre elementos diferentes, a gente vai dar conta de ser crítico por um esquematismo que está muito presente na vida da sociedade. Com certeza. Olha só, a Susan Carvalho, ela falou assim, a espiritualidade independe de religião. Religião religar é necessário para nos despertar para a busca do entendimento e tudo mais. É isso que ela diz. E agora, você, o que você deixa para as pessoas, você, que é evangélico? A primeira coisa é que a natureza de Deus é a comunhão, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse sentido, a busca de uma amizade com pessoas que são diferentes para nós fazem parte da nossa experiência evangélica. Isso não quer dizer que a gente nega a centralidade de Cristo, né? Cristo é central para a nossa vida, e porque Ele nos chama de amigos, se o Deus eterno nos chama de amigos, como é que eu não vou buscar me relacionar com gente que pensa diferente, né? Ele deixou para nós um legado que comia com as pessoas que eram mais diferentes dele. Porque nós somos diferentes, mas no fundo nós somos iguais, né, gente? Não é? E você, o que você deixa para as pessoas? Está acabando o programa já? Eu sempre falo, né? A gente tem esse ditado, em um certo sentido, infeliz, né? Que se fala que política e religião não se discute, né? Eu sempre falo, olha para a sua experiência. Tem pessoas do seu lado diferentes que você convive e tem uma possibilidade. Ao invés de afirmar só a discussão que gera intolerância, olha para quem está do seu lado. Olha para a experiência real que você faz com o diferente. Disso abre caminho, abre perspectiva. Então, a intolerância é uma possibilidade, assim como a tolerância real, a amizade real que acontece. Ficar diante da amizade é uma provocação muito forte que a gente precisa levar a sério. E a gente não tem levado a sério. Então, levar a sério essa provocação da amizade na diferença abre perspectiva para enfrentar a intolerância não pelo politicamente correto, mas pela experiência real. Andréia, termina para a gente curtinho. Uma coisa que eu estou aprendendo muito na convivência com meu marido, que é católico, né? É que em vários momentos, muitas vezes, quando vem alguma coisa de simbologia que não bate, né? Alguma coisa que é diferente, a gente olha para aquilo e muitas vezes você quer ganhar naquilo. E a gente percebe que a nossa experiência mais profunda mesmo faz com que a gente olhe, a gente parta de novo da relação de um outro lugar, com um estado de vida mais elevado. E não preso àquela situação de simbologia da própria religião que a gente vive. Oi, gente, muito legal. A gente poderia ficar aqui mais um tempão. Depois nós temos que marcar mais esse encontro aqui. Obrigada pela participação de vocês. Vocês de casa, obrigada demais. Gente, tem muita participação legal que vai dar para fazer outros programas, tá?
Programa de amanhã, a população está envelhecendo. O Brasil hoje são mais de 20 milhões de idosos. No programa Como Planejar a Velhice, onde ficar, como manter o mínimo de privacidade e dignidade para quem quer morar sem morar só, sem parentes. Olha, sugestão de telespectador. Tchau.